Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do momento que você esteja vendo esse vídeo. Estamos aqui com mais um Entre Copos Podcast. Sem copos desta Sem vez. Entre copos e copos, porém sem copos. Sem- E ao meu lado direito, acho que é o seu lado esquerdo, Seu de lado quem esteja esquerdo. vendo aí, está o Lucas, por favor, dê as honras, Lucas. Lucas Silveira. Depois temos do meu lado esquerdo. Direito seu, Rodrigo Porto. E não menos importante, nós apresentamos ele. E para os disléxicos de plantão, nos desculpem. E hoje a gravação do vídeo é na Alameda, que fica aqui em Lisboa, com esta Fonte bela luminosa, fonte luminosa. logo aí atrás. E para aproveitar a todos que esse vídeo estará sendo postado em conjunto e collab Colaboração. com o canal Investidor Classe A e com o canal, Rodrigo Porto, investidor classe A. por isso, se Eixa, aparecermos aí na sua timeline no YouTube, por favor, clique e deixe um comentário, porque tudo isso é feito com muito carinho para trazer para você o melhor dos pontos de vista de todos os aqui presentes. E antes de tudo, se puder, já deixa o seu like, se inscreva no canal, Nos dá canais. aquela força. nos canais, E dê aquela força contribuindo com... comentário, like, dislike, movimento, agora é a palavra da vez, ação. Se mova por algo e nos ajude também com um simples e singelo comentário, uma curtida e uma inscrição. E compartilhe. E vamos para o vídeo de hoje. Uau! Boa. Alameda, fonte luminosa. Posso pôr óculos ou é deselegante? Eu acho que é. A gente tira. Pois coloquei Já a não gente basta o tira. cabelo voando. Mas o importante é que estamos aqui. Onde estamos, Rodrigo? Fonte luminosa, Lisboa, Alameda, Portugal, Europa, planeta Terra, universo, galáxia. Fogo, Isso aí, ó. Latitude e longitude. É isso aí. Sejam todos bem-vindos que está entrando aí. Lá ele. Não entre, mas fique. Bem, Fique por só perto. para apresentar pessoas, Fique somos conosco. 3 imigrantes brasileiros que estamos com um projeto novo cá em Portugal de tentar incentivar as pessoas a Ser livres ser e viver. livre, buscar os seus sonhos, né? Sair da sua zona de conforto, acho que essa é E a antes de mais palavra. tudo, agradeço a todos que estão assistindo. Vamos nos apresentar. O nosso canal é o Entre Copos. Eu sou o Lucas Silveira. Rodrigo Porto, uma honra. E eu sou o Enorme. Everton. Paiva. Temos aqui pessoas pensantes, que claro, sempre viemos com o tema de falar o que pensamos e com base em experiência de vida, que eu acho que é o ideal, que todo mundo busca, pronto, melhorar de vida. Essa é a proposta do nosso canal. Inclusive tem vídeos onde temos alguns exemplos reais de pessoas, pronto, de ações Tô em que nós casa. temos na nossa vida, que faz com que mude o nosso futuro. E assim, essa live vai ser bem descontraída. Pra variar. Não tem tema, então vamos deixar a encargo de vocês. Se tiverem alguma dúvida sobre Portugal, sobre trabalho, sobre imigração, eu acho que agora é a hora. A nossa proposta central é a pausa para a vida real, onde nós falamos o que precisa ser dito de forma leve, descontraída, sem compromisso com as coisas certinhas e tadadá, apesar das nossas falas serem muito bem centradas, muito bem, né? Mas é Exatamente, como a nossa amiga acabou de mencionar, eu acho que o principal ponto é trabalhar e se planejar para os seus objetivos, né? Eu acho que esse é o ponto. Muitas vezes, se a gente não se movimenta, a gente não consegue fazer com que as coisas aconteçam. Isso é um tema, inclusive, que o Everton, ele não só Não. coloca em prática, como ele estimula as pessoas ao redor dele, que o mais importante é nós termos ação. A ação é o que define onde a gente vai chegar, certo, Everton? Sim, é muito difícil falar de mudança de vida sem falar de mérito, de você buscar a sua mudança, não esperar por outras pessoas. Eu vi que a colega colocou ali, é só trabalhar, mas muitas vezes as pessoas estão gastando muita energia em algo que não vai colher frutos. Então, justamente nós estarmos aqui hoje é para falar um pouco da nossa experiência, para falar um pouco dos passos que nós demos e são os mesmos que trouxeram nós para hoje, para essa live, para esse sábado maravilhoso, não é, Rodrigo?
Bênção. Às vezes a gente reclama, né, de forma injusta com a vida e ela vai passar por ciclos de tempestades. Nós passamos aqui por tempos de chuva, muito sofrimento. Imprevistos, né, Rodrigo? Exato. Mas sempre há a esperança de que o dia seguinte seja melhor, tenha mais luz, tenha calor e tenhamos vigor para seguir com as nossas obrigações mínimas, que é respeitar o próximo, que é dar o nosso melhor no nosso trabalho, a entrega aos nossos familiares, aos nossos amigos próximos e erguer a cabeça e seguir para o próximo passo, porque a vida continua todos os dias. E aproveitando aqui o que o Clauber disse, né? É um barco sem leme, por isso que é necessário um porto seguro. Então, qual que seria o nosso porto seguro hoje na imigração, que vocês acham que é o pilar mais importante? Talvez os amigos, o ciclo de pessoas que estão ao nosso redor? Chegaria lá, mas antes mesmo de pensar, suponhamos que está a falar de imigração para mudar de país, mudar de sair daquela zona de conforto, né? Antes de tudo, você precisa de um bom planejamento. Eu acho que eu vim do Brasil e se eu pudesse voltar no tempo, eu me planejaria um pouquinho melhor para as coisas. Me planejaria até financeiramente mesmo, de buscar mais informações, até de moradas, porque eu costumo dizer que o meu primeiro ano na Europa foi um ano tentando não se afogar. Então eu não prosperei no primeiro ano, acho que nem no segundo. Foram ali 2 anos de muito trabalho, muita correria, para hoje estar aqui sentado tranquilo, para planejar umas férias, uma viagem, vou fazer já essa semana. Então, se hoje eu estou colhendo, foi porque eu passei 2 anos plantando aí no sofrimento, embaixo de chuva, embaixo de sol. Eu acho que o planejamento é a base. E eu acho que é importante ressaltar que é entender o processo, né? Porque muitas pessoas migram e pronto, eu acho que o ponto-chave é perceber que quando você imigra, você está começando uma vida do zero. Então é natural que o seu padrão de vida em relação ao país que você vivia anteriormente, ele mude. Tanto que todos aqui, quando chegamos em Portugal, vivemos num quarto, muitas vezes partilhado. E conforme vai passando o tempo, a gente vai mudando esse patamar. Então hoje, pronto, a gente sai de um quarto, de repente a gente vai para o apartamento, de repente a gente às vezes até continua num quarto, mas com uma condição melhor. Então acho que todos que entendem o processo acabam progredindo de vida aos poucos. E naturalmente que isso leva um tempo. E o mais importante disso eu acho que não é existir, porque faz parte do processo, né, Rodrigo? Exato. Eu concordo com todos os pontos, mas tem uma coisa que eu tenho certeza que nos destaca, estou falando aqui por nós três, que é a vontade de fazer dar certo. Porque óbvio que tem dias que nós acordamos com menos energia, mas o nosso foco é voltado para resultado, porque não existe outra opção a não ser entregar o nosso melhor para que as coisas entrem no equilíbrio, porque é difícil. Nós nunca vamos usar o termo é fácil, a nossa rotina é fácil, as nossas escolhas desde que mudamos, né, para Portugal têm sido fáceis, mas vontade não falta, pelo menos essa é a minha perspectiva. E com essa vontade, com esse foco em fazer as coisas acontecerem, a tendência é que os resultados sempre melhoram, dia após dia, mesmo que seja lento. E aproveitando isso que você falou, Rodrigo, eu acho que é importante de ressaltar que muitas vezes o que abre portas para nós quando fazemos essa imigração é exatamente o networking, são as amizades e se rodear de pessoas que querem de fato ajudar um ao outro e progredir e torcer pelo sucesso do próximo. Eu acho que aqui a gente tem um bom exemplo que pode ser mencionado pelo Everton em relação ao networking, que é uma pessoa que eu acredito que tem muitas propriedades para falar sobre isso, certo, Everton? Bom, a prova disso é esse trio aqui que se formou, né? Então, eu conheci o Lucas, aí o Lucas, eu indiquei ele para um trabalho que eu estava, e aí ele depois trabalhou lá, e depois ele saiu e entrou num outro trabalho melhor, relativamente melhor,
E aí me chamou, me convidou lá, fiz umas entrevistas, aí acabamos. Hoje nós trabalhamos na mesma empresa, depois veio o Rodrigo, que foi mais ou menos semelhante, né? Uhum. E é isso, eu acho que se esforçar esperando só o sucesso é se jogar no escuro, mas às vezes é necessário. Eu costumo dizer, essa frase não é minha, eu li em algum lugar, mas é a pura verdade, que a diferença do louco pro gênio é só o sucesso. Então, quando o louco alcança o sucesso, ele vira gênio. É um gênio. Quando o gênio não alcança o sucesso, ele se torna um louco. E é por aí, eu acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio. E eu não sei se vocês que estão nos assistindo nesse momento também já passaram por esse processo de imigração ou se pretendem imigrar para outro país. Claro, sempre buscando uma vida melhor, novas oportunidades, crescimento pessoal, crescimento profissional, experiências, que é o mais importante. E pronto, se quiserem contribuir de alguma forma, mande um comentário, pode mandar sugestão. Tem um comentário aqui da Lamine, perguntando onde nós estamos. E hoje nós vivemos em Portugal. Pronto, eu vivo em Amadora, o Rodrigo vive em Olivais, que é como se fosse um bairro daqui de Lisboa, e o Everton aqui propriamente em Lisboa. Sobrevivo em Lisboa. Aquela coisa, né? É engraçado que assim, muitas pessoas às vezes falam, Portugal paga muito pouco, mas não adianta você muitas vezes querer ganhar muito e ter um padrão de vida alto, porque isso interfere, né, Este, inclusive, é o momento para o jabá do canal do Everton Paiva. Everton Santos no canal de finanças? Não. Aproveita, se Brasil vocês quiserem saber Santos, um pouco mais sobre finanças, nosso colega Everton, ele tem um canal chamado Investidor Classe A, onde fala sobre o que, Everton? Falo basicamente sobre mudança de pensamentos, ou seja, é muito difícil você pensar em enriquecer, é um erro comum que as pessoas fazem, de querer mudar de vida e pensar que simplesmente o fato de ganhar mais vai te fazer melhorar de vida. Não, na verdade o pulo do gato está em quanto você gasta, não quanto você ganha. Por exemplo, você pode conhecer aí pessoas que ganham salários muito, muito bons, salários assim, até em comparação com os padrões do Brasil e até mesmo da Europa, relativamente altos, e não tem uma vida propriamente plena, porque gasta mais do que ganha, porque tem muitas dívidas, porque tenta impressionar ou viver uma vida que não é a sua, ou pelo menos não lhe pertence naquele momento. Inclusive porque riqueza não é sobre o dinheiro em si, não é, Everton? Eu ouvi isso de um vídeo seu e eu sempre reflito. A riqueza não é especificamente sobre o dinheiro. Não tem um conceito assim? Claro que existe a importância do dinheiro, mas o que se fazer e de que maneira agir quando o dinheiro existe no nosso poder. É muito interessante, por quê? Porque a história nos mostra quantas pessoas você consegue lembrar que ganharam muito dinheiro da noite pro dia e perderam tudo pouco tempo depois. São inúmeras histórias de pessoas que ganharam na loteria, ganharam aí na herança, ganharam aí prêmios em reality shows e perderam esse dinheiro pouco tempo depois. Por quê? Porque essas pessoas não entenderam a real lógica, o real motivo que o dinheiro proporciona na vida das pessoas. O dinheiro é basicamente energia. Isso. Por isso que para os ricos aportar muitos valores ou até não aportar, para eles é relativamente fácil, porque eles não precisam impressionar ninguém ou muito menos provar que são ricos. Inclusive, a maneira mais fácil de você torrar muito dinheiro é tentar provar que você é rico, porque o rico de verdade, ele simplesmente é. Ele não precisa provar para ninguém que ele que ele tem, que sabe aquela roupa com a logo enorme aqui, o celular. Eu me lembro de eu comprei o iPhone 16 no lançamento, porque uma das coisas mesmo que o Lucas falou é que coisas são relativamente baratas aqui. Você tem acesso a coisas com uma facilidade maior do que no Brasil. E eu comprei esse iPhone 16 justamente para produzir conteúdo, e um colega meu me perguntou, falou, mas você precisa comprar aquela capinha transparente para mostrar a maçãzinha do celular. E eu pensei, mas para quê? Para qual motivo? O único fato de eu ter comprado foi porque, de fato, eu queria a melhoria de filmagem, eu queria produzir conteúdos com a maior qualidade. Não para mostrar que eu tenho, não me agrega em nada, e só prova o fato que eu acabei de falar, que você tentar parecer é a maneira mais efetiva que você tem de provar que não é.
Agora eu vou fazer uma pergunta interessante. Quantas pessoas que a gente observa na rua, a gente julga ser pobre e rica pelo que tem? E muitas vezes quem tem mais é quem não mostra, certo? Vocês concordam com esse ponto de vista? Que às vezes uma pessoa anda de autocarro, anda de metro, não anda com carrão e às vezes tem mais patrimônio do que uma pessoa que está num carro de luxo, de repente? Casa muito com o que o Rodrigo acabou de falar aqui. É a questão do parecer. Imagina, se você já sabe onde você quer estar daqui a 5 anos, se você já sabe qual patrimônio ou o dinheiro que você está juntando para abrir um comércio, então aquele é o seu norte. E muitas vezes a riqueza é relativa para cada um. Se você perguntar para minha mãe, que é uma senhora do Nordeste que teve uma vida muito mais sofrida que a minha, se você perguntar para ela o que é riqueza, ela vai dizer que riqueza é uma geladeira cheia, que é uma casa farta. Para mim já são outras coisas. Para mim riqueza maior é liberdade, é eu poder ir para casa ver minha mãe, é eu poder ir para outro país, conhecer outra cultura, é eu ter tempo para estar aqui com os meus amigos levando conteúdo. Então, óbvio que para isso precisa de dinheiro, a gente não precisa nem ser hipócrita de dizer que não precisa, mas entre ter um carrão, entre ter aquele tênis caro e poder fazer um passeio com pessoas que eu gosto e gastar um tempo de qualidade, eu vou escolher 1000 vezes estar com as pessoas que eu gosto, porque é o meu conceito de riqueza. Inclusive, para quem entrou agora na live, gente, sintam-se à vontade para postar dúvidas, pronto, curiosidades, qualquer coisa que vocês tiverem curiosidade sobre Portugal, a gente pode esclarecer, pronto, mas não é esclarecer de forma metafórica, e sim de forma real. Foram coisas que ocorreram conosco e é baseado, de fato, em experiências reais. Aqui não vai ser... Baseado em traumas reais. Traumas reais, exatamente. E pronto, eu acho que é sempre bacana a gente ter experiências reais de fatos, porque na rede social a gente sabe que tudo é mil maravilhas, né? Mas pronto, aqui somos 3 trabalhadores que estamos simplesmente tentando trazer uma visão real do que é imigrar, do que é trabalhar, do que é ter ação para poder gerar novas oportunidades. Que muitas vezes é o que, às vezes a pessoa tem aquela dificuldade de ter uma ação e só fazer acontecer. Muitas vezes é igual o investimento. Dá um exemplo pra gente, Everton, do investimento, como que ele funciona e por que muitas pessoas desistem do investimento. O que nós vemos aqui são basicamente pessoas que normalmente migram de país, vão para um outro país, vão para outra cultura, mas continuam a fazer as mesmas coisas, os mesmos hábitos, as mesmas procrastinações. E isso não vai te fazer prosperar nem em Portugal, nem na Europa, nem em lugar nenhum, porque a mudança de local ela é boa para te tirar da sua zona de conforto, mas não é a única coisa que importa. Precisa se portar de maneiras melhores, precisa conviver em ciclos melhores, precisa ler bons livros ou ler livros, já que não lê, até mesmo se você gosta do TikTok, se você gosta ali do YouTube, do Instagram, você precisa consumir coisas que vão te agregar. Então eu não consigo perceber em qual momento eu saber o que aconteceu na vida de uma Virgínia, de um Vini Júnior, em qual momento isso aí vai melhorar a minha condição, vai me tornar uma pessoa melhor, percebe? E eu vejo que gente gasta muito tempo nessas redes sociais, ficam ali debatendo o Big Brother e a Fazenda. Gente, essas coisas não vão te agregar em nada, você vai continuar na mesmice independente de onde você esteja. A primeira mudança, ela vem em você, ela vem na sua forma de pensar e ela vem na sua maneira de agir. Depois vem o macro. Eu concordo em 90 e tantos % com tudo que o Everton disse, a não ser que você, a partir desses conteúdos aleatórios, você entre em ação para gerar alguma renda, ser super intencional para não ser apenas um consumidor de conteúdo barato e gastar o seu tempo, que é o ativo mais valioso, né, ou dos mais valiosos, para só consumir e não fazer nada. Se você vai virar alguém um influencer que vai falar sobre a vida dos famosos, blá, 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 é outra história. Faça valer a pena. Então, consuma com consciência e... Mas aí não é um consumidor, aí é um aí, produtor. Isso, não seja, se for para consumir... Falou, Rodrigo, por isso que a gente sempre enfatiza que a ação
e a constância é o que vai lhe trazer resultados. Qual que às vezes é o nosso maior problema? A gente quer resultados imediatos. E resultados imediatos, eu acho que não existe. Depende. No mundo dos investimentos, Só eles pra dizem morte. que não existe almoço grátis. Então, qualquer lugar que alguém te ofereça um rendimento alto num curto espaço de tempo, sai fora que é cilada, Bino. Oferecimento investidor classe A. Opa. Siga-nos em Inclusive, todas as gente, a redes. gente tem um canal chamado Entre Copos. Quem puder seguir, quem puder curtir, Tem só como para fixar dar link aí depois. aquela força, Aqui? já ajuda Acho que bastante dá. o canal. Tem uma live. Temos alguns vídeos onde... Cadê? Pronto. O telemóvel. Ah, Põe ali, digita ali. nós colocamos alguns pontos, a importância de ajudar o próximo sem querer algo em troca, a importância de receber chamada durante a live e ter que recusar. Pera, deixa eu queria tirar umas fotos dessa Ah, live. Vai, irmão, Nem deu tempo. E assim, você tá atrapalhando até na folga da gente, gente. a gente tem que, de Ai, fato, cara, isso é saber onde a engraçado. gente quer chegar, a gente tem que buscar a vida melhor. E eu, só para completar isso aí, Lucas, o mundo, o sucesso, ele é feito para as pessoas que dão aquele passo a mais. A prova disso é nós, num sábado, numa folga nossa, que a gente podia estar cada um na sua casa, deitadinho, assistindo qualquer porcaria que seja na internet. A gente está aqui tentando passar uma palavra de motivação, tentando ser uma dessas pessoas que estiver vendo a live. Levantar hoje para esse dia, não sei que hora você vai estar assistindo isso daí, mas levantar para o seu dia, começar o dia pensando em fazer uma vírgula que seja diferente do que o que você já fez ontem, para nós já vai ter valido a pena. Link bem aqui, ó, embaixo. Subiu o link lá. Subiu o link, mas tá aqui. Entre Copos no YouTube. É um projeto novo, é um projeto livre e nós vamos evoluir. A nossa promessa é essa, evoluir a cada episódio, porque o nosso compromisso é com a melhora e não com a perfeição. E não evoluirmos de forma com interesse. Eu acho que o conteúdo, a nossa proposta do Entre Copos é de fato essa coisa mais íntima, percebe? Aqui a gente não tem script. O que a gente fala é o que vem nas nossas ideias, é o que nós vivenciamos em Portugal, então é tudo baseado. E hoje nós três tomamos essa atitude de fazer a diferença, porque se nós não nos movimentarmos, o que vai acontecer? O tempo vai passar e o tempo é algo que não volta, percebe? E cada pessoa canal? que tem eu essa coloquei, coragem de mas fazer algo diferente que o link pra mudar não de fica, vida, né? a nossa ideia Ele entra é tentar Ele incentivar entra como você comentário só. a fazer isso, percebe? Porque de fato todo mundo tem potencial. acho que... Quando Deixa eu ver. você parar para pensar nessas questões, olha para si, veja suas habilidades, veja seus sonhos, busque-os e constantemente se molde para que você chegue onde você quer, percebe? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu sou formado em gastronomia, eu sou cozinheiro e isso é um leque maior. Assim como o Rodrigo, ele é artista, ele faz dublagens. O Everton, ele tem cosplay de personal trainer, inclusive é uma pessoa que, se a gente parar para analisar, Tá falando ele do vem Everton. totalmente caracterizado para academia para poder fazer esse tipo de conteúdo. Tá Porque falando é de mim? isso, é vida real. É. A gente não tem que vir aqui e mostrar pessoas que nós não somos. Pelo contrário, nós não vamos mostrar viagens, nós não vamos mostrar coisas que não é a nossa realidade. A gente tem que mostrar a realidade, percebe? Inclusive, Lucas, também vamos trazer outras pessoas para poder futuramente entrevistar, porque as pessoas digam seus pontos de vista também em Portugal, empresários, empreendedores, qualquer um que vá agregar para o nosso projeto e para o público que está assistindo, considere-se convidado. Pode ser inclusive virtualmente, a gente consegue fazer alguma coisa, porque assim, como obviamente nós temos a maior parte dos nossos contatos no Brasil, amigos, conhecidos que queiram fazer uma ponte, uma integração nos nossos vídeos. Já fica
o convite também para o nosso Instagram, porque lá nós conseguimos fazer lives. Fazer live e trazer pessoas dentro da live para um bate-papo sobre mentalidade, sobre o processo de imigração, a vida do imigrante, as curiosidades, os traumas e as experiências e tudo que puder agregar. Finanças com Everton Paiva, oferecimento investidor classe A. Eu tenho que frisar isso. Pô. Vou gravar, inclusive, umas coisas assim, se você quiser. Investidor, classe A. E o que a gente poderia falar que é um tema muito importante da imigração? Eu acho que eu tenho uma coisa que pode agregar bastante. O que vocês acham do fator resiliência? Resiliência é importante? Bom, principalmente nos primeiros meses. Pressupondo ali que você não tem parentes, você não tem irmãos, pais, filhos, pessoas que vão te receber e te dar essas boas-vindas, não só de maneira calorosa, mas também te inserir a Portugal de uma maneira menos ríspida do que quem não tem ninguém, tem que descobrir tudo aí na cara e na coragem. Também ter o pé no chão para saber que essa mudança muda totalmente o seu estilo de vida. Muitas vezes você tem uma vida mais confortável no Brasil e vem aqui para se sujeitar a certas coisas que é comum, tá? Certos trabalhos, até mesmo se adaptar ao modo que os portugueses levam a vida. Eles são bem mais literais do que nós brasileiros e muitas vezes isso pode soar para nós como algo ofensivo, pejorativo, mas é um pouco da maneira que eles têm de levar a vida. E até a gente entender tudo isso aí, casamentos podem se acabar, famílias, irmãos podem parar de se falar por questões até financeiras também. E a resiliência ela entra justamente aí, na parte de você tentar entender o processo. Então a gente pode também dizer que é importante a evolução emocional para a imigração? Acho que para a vida. Pois, porque se pararmos para analisar, a gente não dá muita importância para o emocional, mas o emocional ele envolve a questões de distância familiar, a questões de amizade, a questões de receber uma crítica, muitas vezes até do próprio trabalho, sem que a gente use isso para forma pessoal, mas converta essa crítica para crescimento profissional e pessoal. Sim, e principalmente você se conhecer também. Eu antes de vir para cá, eu já não morava próximo da minha família, eu sempre já morei mais um pouco afastado. E eu percebia que sempre que minha mãe precisava de algo, alguma coisa financeira, eu sempre, graças a Deus, tive mais condições, eu ajudava nessa parte. E até por um tempo eu fiquei um pouco sentido porque os meus irmãos ajudavam um pouco, até o dia que eu percebi que minha mãe tinha lá uma lâmpada queimada e quem foi trocar foi meu irmão que mora próximo, não foi eu, percebe? Então eu vi ali naquele momento que cada um tinha o seu grau de importância para fazer a família ser tranquila, ser amável à sua maneira, porque meus irmãos cada um tem seus trocentos filhos lá, tem suas vidas, então às vezes a questão financeira pesa mais para eles do que pesava para mim, até porque quando eu comecei a entender um pouco sobre dinheiro, a vida já era mais fácil lá em casa. Eu sou mais novo, eu peguei essa vida mais tranquila, eles já vieram do tiro, porrada e bomba. Então eu percebi que por mais que eu queria abraçar o mundo e conhecer lugares, eu não conseguia fazer tudo isso e estar presente para minha mãe. Ali eu percebi que os meus irmãos, apesar que eu ainda acho eles um pouco inúteis, eles têm o seu grau de importância. Caramba! Principalmente a minha irmã. Sinceridade. Olha, eles estão assistindo. Pronto, ela sabe que eu tenho duas irmãs, ela sabe que é ela que eu tô falando. Se movimente, minha querida. Vamos lá, força e vigor todos os dias. Eu não queria falar, mas hoje o nosso amigo Rodrigo ele tá bem quieto, tá tímido, tá disperso, né? Não sei o que acontece. Você foi falar da bermudinha dele, ele ficou... Eu acho que ele ficou sentido por conta da roupa de... IMCA, olha lá. Alguém tem que treinar nessa bagaça. Não serei eu. Nem eu. Dá um cigarro aí, Lucas. Não podemos. Tô brincando. E hoje o Entre Copos, sem copos e sem snacks. Entre pernas. Entre ventos. Hoje é entre ventos aí, ó. Entre dogs. Entre dogs. Vários dogs. Olha, Entre doguinhos. Entre dogs. Entre dogs. Então, Rodrigo, Olha, eu acho que você poderia sugerir um tema, né? passou o ponto, o tema resiliência já foi?
Cara, O eu Rodrigo tenho... é sempre uma pessoa muito filosófica. Ele Não, gosta muito de pensar nas coisas mais a fundo, né? Não é nem... Eu vou para um ponto que é... Como que vocês lidam? Eu vou ser o entrevistador. Depois eu posso responder também, claro. Como vocês lidam com a saudade do Brasil? Não estou falando nem só fisicamente o país, mas as pessoas, os amigos. Eu sei que a gente muda a fase e faz todo sentido, né? Sai voando por aí, a vida é assim. Mas como lidar com isso sabendo que não dá para acordar um dia, de manhã vou tomar um café ali com tal pessoa no Brasil? Como vocês administram essa saudade física de atravessar o Oceano Atlântico para ir lá bater perna? Bem, E não poder? Eu acho que eu posso começar. Pode. Eu sempre coloco acima de tudo os propósitos. Certo. Muitas vezes eu posso não estar presente em relação à minha filha, em relação à minha mãe, ao meu pai, mas eu acho que eu posso fazer algo por eles à distância, que talvez se eu estivesse ao lado eu não faria. Então eu acho que é importante a gente pensar que toda ação tem uma consequência. Hoje eu tenho orgulho da minha filha pelo fato de eu ter saído do Brasil e ela ter se tornado independente, onde ela buscou o crescimento dela, onde ela buscou a independência dela. Hoje, graças a Deus, ela é formada e isso só foi possível por conta dessa atitude que eu e a mãe dela tomamos de imigrar, porque, pronto, às vezes o Brasil a gente sabe que tem que se ganhar muito bem para poder equilibrar as contas, e às vezes o pagamento de um aluguel, o pagamento da prestação de um carro, o pagamento de uma escola, o pagamento de uma faculdade fica muito pesado, assim como propriamente as compras do mês. Muitas vezes o que a gente ganha não é o suficiente. E curiosamente, quando eu imigrei, por mais que eu ganhe menos em relação ao Brasil, o dinheiro acaba por sobrar e, consequentemente, me permitiu dar condições para que a minha filha pudesse almejar esses objetivos da vida dela. E eu acho que isso sobrepõe a questão do emocional, porque quando passamos a ser mais racional, a gente percebe que aquele sacrifício acaba por ter uma recompensa maior, né? Pelo menos esse é o meu ponto de vista. E o seu, Rodrigo? O Everton? Bom, como eu falei, eu já viajava muito no Brasil, já passava muito tempo longe assim, das pessoas que eu amo, da minha família. Então eu meio que me acostumei. Mas quando eu vim aqui pra cá, pra Europa, inclusive foi um dos motivos, vocês vão achar que eu tô fazendo mexão, mas foi um dos motivos de eu querer começar a investir, porque eu queria, era a minha prioridade número 1, era ter condição de ir pra casa amanhã se eu precisasse. Era a minha prioridade número 1, se tivesse qualquer eventualidade e eu poder ir amanhã, pegar o voo amanhã pra ir pra Brasília. E essa era a minha prioridade número 1. A minha reserva de emergência foi pautada nisso daí. Uau. De poder ir para casa se alguém precisar de mim ou qualquer coisa. E depois eu comecei a me enveredar em outros meios aí. Mas justamente a gente tenta ligar, a gente tenta matar a saudade. Eu organizei alguns passeios aí com a minha família. E principalmente... Quando eu estou lá, eu percebo que eu aproveito cada segundo que eu estou ali. Eu fico ansioso para os meus sobrinhos chegarem da escola. Quando eu estava por perto, eu já, assim, esse monte de menino aí. Hoje não, eu já fico ansioso. Porque a hora que esses meninos chegam aqui, já tá dando 5 horas. Eu vejo os ônibus escolares chegando, mas sim, cadê? É impressionante que cada segundo é mais valioso. E a gente só percebe isso, infelizmente, quando está longe. Mas não está longe por muito tempo. E como você mesmo falou, o propósito. E faltou o Rodrigo, né? Pois. Uma curiosidade, Rodrigo. Apesar dessa pauta que você levantou, qual foram as maiores dificuldades do emocional? Conta pra gente. Também essa pauta dele, né? Conta pra gente como é essa questão do emocional e o fator idade. Blusa verde, flores. Fator idade? Porque, curiosamente, no Brasil, às vezes, quando você tem 50 anos, 40 anos, você já é considerado um pouco mais velho para a profissão.
realmente E cá é o encostado. inverso, né? Isso que é engraçado. Entre poucos. Cá você vai nos estabelecimentos, você vê às vezes pessoas de 70, 80 anos trabalhando normalmente, coisa A que você minha- não vê no Brasil. A minha primeira chefe aqui em Portugal, 2023, tinha 88 anos. Com vigor, com lucidez e assim, perguntando se eu estava com a vida ganha. Porque a questão muitas vezes aqui a expectativa de um dia de folga. E no início nós trabalhamos, aliás, no início não, sempre que é possível, nós miramos ali na oportunidade de fazer uma renda extra e não negamos, normalmente não negamos. O porquê, para mim, é um mistério, porque às vezes a gente precisa muito descansar e se joga numa nova oportunidade de trabalho no dia de folga. E ela me questionava, assim, eu não tinha maldade, mas era muito direta. Rodrigo, estás com a vida ganha? Então trabalhas amanhã no dia da folga. Eu, ok, só dizia ok. Amanhã estarei aqui no mesmo horário, pontualmente estarei aqui para cumprir com as minhas obrigações. E aí, respondendo essa questão de administrar tudo isso, é muito louco, porque eu tento fazer um dia por vez, porque tem dias que eu acordo simplesmente com o desejo de voltar. Cansei, quero voltar, só que ao mesmo tempo que eu penso isso, na sequência eu lembro, se eu voltar para uma vida mansa, para a zona de conforto, é isso que eu não quero. Então eu me recordo da probabilidade de talvez eu voltar para uma zona de conforto, que eu costumo dizer que é uma zona de merda, que é um lugar quentinho, aparentemente é bom de ficar, mas é o caos. Então é a preparação para uma próxima fase, voltar de repente num futuro não específico, mas com mais vigor, com mais força, sabendo de tudo que é possível ainda explorar no Brasil. Eu não descarto o Brasil, não sei vocês, mas num futuro que eu ainda não tenho definido. E administrar isso sempre será complexo, porque a saudade ela não diminui. A gente vai lá, organiza ali as nossas energias com as pessoas que a gente ama e volta para a nossa guerra diária, que é assim a vida. A famosa história de matar um leão por dia. Um leão, às vezes um leão e um javali. Javali, uns bichos brabos que aparecem na caminhada. E para todos que assistiram a gente até agora, eu espero que esse conteúdo tenha feito alguma mudança na perspectiva de vida de vocês, que ajude a vocês praticarem a ação ao invés de esperar que as coisas aconteçam, porque as coisas só vão acontecer se você tiver ação, porque é uma frase que o Rodrigo usa muito, que para que nós colhemos algo no futuro precisamos plantar hoje e consequentemente para plantar precisamos ter uma ação. Como diz o meu papai, um militar que viveu 40 anos na Marinha, do céu só cai chuva e às vezes nem isso. Pois. Bem, se tudo isso que nós falamos fez algum sentido para vocês, quiser dar uma força aí pra gente poder fazer mais conteúdos como esse, mais esse bate-papo, curte, segue, isso vai ajudar bastante a gente. Deixa um comentário. Deixa um comentário, uma dúvida. Sugira novas possibilidades aí de conteúdo, de curiosidades. E assim, podemos falar sobre imigração também, porque nós queremos trazer coisas para além da imigração. Mas se houver dúvidas nesse sentido, podemos falar sobre também sem problema algum. Inclusive temos vídeos na nossa página do Entre Copos, onde tem alguns assuntos que acreditamos que faça a diferença, que acreditamos que seja algo que vai agregar para as pessoas que assistirem. E lembrando que tudo isso é feito totalmente de forma livre, espontânea, somente com o propósito de mostrar a vocês que às vezes uma pequena mudança de atitude ou de forma como enxerga a vida ou de forma como lida com os problemas pode fazer com que, você tenha uma vida mais leve, que você consiga almejar seus objetivos e o mais importante disso é movimente-se. Entre Copos Podcast e Investidor Classe A. Oferecimento Investidor Classe A. Se vocês gostaram do vídeo, se fez algum sentido para vocês,
Deixe um comentário, compartilhe com seu amigo se você acha que essa mensagem vai fazer alguma mudança. E pronto, estamos aqui para trazer conteúdos reais para vocês, baseado em experiências reais e na nossa vivência pós-imigração do Brasil para Portugal. Então acompanhe conteúdos meu, do Rodrigo Porto e do Investidor Classe A. Curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Afinal de contas, isso é para todos nós. Fiquem bem e foquem na evolução, ação e movimentação. E como o Lucas disse no vídeo anterior, um grandíssimo beijo no seu coração. Nos vemos numa próxima e tchau. Tchau. Já.